Boa noite. Conselho da Igreja Presbiteriana Casa de Pedra, todo primeiro sábado do mês, realiza a sua reunião ordinária, quando nessas reuniões nós tratamos de questões da administração da igreja, questões espirituais da igreja, do governo da igreja, e parte dessa reunião muitas vezes tem a ver com a recepção de novos membros. Às vezes nós temos essa recepção através de pública profissão de fé, batismo, mas também através de transferências de irmãos e irmãs que Deus vai fazendo chegar aqui no nosso arraial. Eu queria nessa noite apresentar a vocês oficialmente pessoas que foram transferidas para a nossa igreja. Eu quero, pela ordem, quem conversou com o conselho primeiro, eu queria chamar a Débora. Por favor, Débora. Pode deixar o Yuri aí um pouquinho. É só porque a Débora veio de mais longe, tá? Do que vocês. Vocês já viram a Débora? Pode, por favor. Quer cantar? Quer cantar alguma coisa? Não? Qualquer coisa, Samuel, né? Você canta, você toca ela. Não era assim, gente? Antigamente o pessoal falava assim, o pastor falava assim, a gente queria dar oportunidade para algum irmão louvar o Senhor. A gente fazia assim, não fazia? Quer agora, Débora? Pode ser? Não? Te empresto o inário. Pode... Brincadeira. Olha lá o Yuri, como é que tá lá? Vem cá, Yuri, agora você, meu querido. Eu quero orar por vocês dois. Você como o esposo, né? Fica aqui. Muito legal ter você, Débora, aqui com a gente, dando as boas-vindas para você. Mas tem mais gente com você, tá bom? Eu queria chamar o Henrique, a Raquel e a Sara. E o Arthur, vem cá, Arthur, você não estava na reunião não, cara, eu vou pegar você também, vem cá. Você quer cantar também, Arthur, agora? Não? Pode, eu acho que a gente, o que vocês acham, gente? Um cântico com eles, né? O Henrique toca e a turma canta, é uma boa? Levanta a mão quem acha legal isso, levanta. Olha só, gente, como eles são terríveis. Eu queria, em nome do conselho da igreja, dar as boas-vindas para vocês. Acolher vocês oficialmente, embora vocês já estejam aqui conosco já há algum tempo, não é verdade? Mas é um privilégio, para a gente é motivo sempre de muita alegria. E o nosso desejo é sempre, para que esta comunidade proporcione a vocês um caminhar. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Caminhar com Jesus. Não é fácil? É difícil? É uma escolha diária, mas é muito bom. Nós acabamos de cantar isso. Então a gente queria dar essas boas-vindas, orar por vocês e espero que vocês estejam à porta depois para cumprimentar a igreja, receber oficialmente. E a igreja, todo mundo vai dizer, gente, seja bem-vindo, que bom, mas todo mundo já sabe que vocês estão aqui, tá bom? É só para cumprir o protocolo aqui. De vez em quando a gente cumpre o protocolo aqui, não é, Neto? Muito de vez em quando. Vamos ficar de pé, gente? Isso é tempo de festa. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque o rebanho é teu. É o Senhor que faz isso. É o Senhor que nos atrai para ti. É o Senhor que toma a iniciativa. É o Senhor que converte a nossa vida, o nosso coração a ti. E o teu Santo Espírito nos move, nos faz nos rendermos ao teu querer, à tua vontade. E nos coloca debaixo da tua graça e do teu amor. Obrigado por esses irmãos e irmãs que o Senhor trouxe para esta igreja para integrar este rebanho. Permita que sejamos a extensão da família do Senhor neste lugar. Nos ensine a caminharmos juntos. Nos ajude. Usa-nos para sermos melhores para a tua própria glória. Que essa igreja seja um canal da bênção do Senhor sobre eles. E que eles sejam o canal da bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida dessa igreja. Obrigado porque nós celebramos aqui nessa noite aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor fez, é aquilo que o Senhor continuará fazendo no nosso meio.
Por isso, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome e Te agradecemos por este privilégio, por celebrarmos isto. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E amém. Para você ver como vocês veem como a gente quebra protocolo, nós vamos dar uma salva de palmas para vocês. Obrigado, gente. Pode se sentar, vocês também. A porta, depois eu nem vou lá na porta. Podia ter avisado, pastor, eu tinha vindo com uma roupa diferente. Tá bom, Ale. Quero chamar. Quero chamar as crianças aqui na frente. Todas as crianças, deixa eu descer aqui. Então vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa e de uma maneira muito especial eu te agradeço pela vida de cada criança que está aqui nessa noite. Elas representam aqui lares que têm um compromisso contigo de trazê-los, para que elas possam aprender mais de ti, Senhor. Abençoe todos aqueles que estão de alguma forma envolvidos com o culto, que elas estarão prestando lá agora, Senhor, e que a vida delas seja sempre cuidada por Ti, direcionada por Ti. Eu te louvo e te agradeço por eles estarem aqui com a gente, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e saindo uma trave. Pode continuar. Ai, vocês são terríveis, é só eu falar para alguém cantar aqui na frente sozinho, vocês apoiam. Queria saber se fosse contigo, se você ia fazer isso. Marquei todo mundo que levantou a mão. Todo domingo eu vou chamar a mão aqui à frente, vou falar, gente, vamos voltar como antigamente, pode vir aqui e dar oportunidade para a irmã Tânia vir aqui cantar, imagina. Vai estar a gente caindo lá no banco, lá desesperada, né? Bom, gente, falar sobre santidade é muito, muito difícil. Porque parece que é algo estritamente doutrinário. E, sinceramente, o primeiro sermão que eu preguei aqui, assim como o sermão que o Rogério pregou, na verdade são sermões doutrinários. Realmente não tem como falar aqui sobre santidade
sem passar pela doutrina da santificação e pontuar algumas coisas da doutrina. Mas a gente procurou não fazer isso, ficar falando que a doutrina é assim, que a doutrina acontece. Nós, no meio do sermão, no meio da série, nós pontuamos alguns princípios da doutrina da santificação. Exemplo, digo preguei aqui, eu disse o seguinte: a santificação é um processo contínuo. Isso é um princípio da santificação, um princípio doutrinário. A santificação é uma ordem de Deus, isso é um princípio da doutrina da santificação. Então é mais proveitoso, talvez, menos pesado, pontuar princípios de uma doutrina. Então eu quero continuar um pouquinho hoje, falando sobre esse tema tão importante na vida da igreja. Mas eu queria começar pela parte ruim da história. Nós vivemos uma época em que a santidade, a santificação está em risco. O princípio da santificação, a ordem de Deus de santificação, é um princípio em risco. Nós vivemos uma época onde há um sentimento de rejeição para com Deus. Quando a gente percebe como as pessoas, ou de que forma as pessoas hoje em dia são atraídas para Deus, perceba o que eu estou dizendo, atraída para Deus, e não necessariamente atraídos por Deus. Muita gente é atraída para Deus em troca dos benefícios que Deus pode dar. Então muita gente se aproxima de Deus, sim, mas ao mesmo tempo em que há este movimento, essa tentativa de se aproximar de Deus, há um sentimento de rejeição para com Deus, para com a vontade de Deus, para com o princípio vivencial de Deus, para com a palavra de Deus. É nesses dias que nós vivemos uma época de liberalismo, que é mascarado, eu chamo isso de travestido de liberdade. No fundo, o que muita gente, o que nós queremos é liberdade. Aliás, liberdade é um direito constitucional. Você tem o direito de ir e vir. Mas muito tempo atrás, tem nos permitido viver um liberalismo, ou seja, pode tudo. Se pode tudo. Posso fazer qualquer coisa, posso fazer qualquer escolha. Posso escolher desde a marca de sapato, desde a cor do sal que eu vou comer, ao sexo que o meu filho vai passar a ter depois que ele fizer X anos. Ele vai passar a ter o direito de escolha, porque nós vivemos uma época da liberdade. Não. Nós vivemos uma época de liberalismo travestido de liberdade. Nós vivemos uma época de abandono, de descaso para com o senhorio de Deus. Deus não tem sido Senhor. Deus tem sido servo das nossas vontades, dos nossos caprichos, das nossas orações. Há nesses dias um clima patológico reinante. As pessoas estão doentes. Nós vivemos uma sociedade adoecida, enferma, prostrada diante das enfermidades do coração e da alma, desesperadas, fazendo de tudo, buscando qualquer subterfúgio possível, necessário, para sair desse clima patológico reinante. A criação sofre, e não é só o homem e a mulher, mas a terra é degradada. Todos os dias nós vemos imagens, notícias de áreas que são devastadas, e nós achamos que é só isso. É só isso que mostra que a terra tem sofrido. Não! A terra tem sofrido quando, principalmente, e às vezes, nos grandes centros, nós não sabemos nem o que fazemos com o nosso lixo. Às vezes, nós criamos tanto lixo, que boa parte do que a gente joga fora está indo para o lixo porque nós desperdiçamos.
A terra sofre com a nossa degradação. Os recursos naturais estão se tornando cada vez mais escassos. Eu tomei um susto, nós tomamos um susto grande, eu e Eliane e as crianças, quando nós viemos para cá, pelo nosso costume com Campinas. Campinas, já há 5, 6 anos atrás, ninguém podia nem jogar água na calçada. Era proibido. Se você jogasse água na calçada, alguém telefonava para o SAAI, e o SAAI ia lá na sua casa e te multava. Isso não era permitido, não tem água. Aliás, no último ano que nós estávamos em Campinas, a notícia que nós tínhamos era: a água de Campinas vai durar mais 100 dias. Nós falamos assim, gente, uma cidade de 1.500.000 habitantes, sem água, como é que vai ser esse negócio? A cidade não é o melhor lugar para se viver. Mas, que notícia triste, não é? Não é? Nós não temos segurança, nós não temos saúde, emprego. O êxodo rural que aconteceu há tanto tempo atrás, e que acontece ainda hoje, acontecia porque as pessoas estavam no interior, na roça, e elas viam na cidade o lugar das oportunidades. Hoje em dia quase que tem acontecido o contrário. E quem pode, quem consegue, está vazando. A cidade não é mais o melhor lugar para se viver. Ah, mas a gente fala assim, pastor, diante de tanta notícia, vamos lá, a igreja está bem. Então, que bom, né? Bom, a igreja, no meio de tudo isso, eu falei, primeira frase minha é que a santidade está em risco. E eu vou falar igreja aqui, eu vou colocar todo mundo no pacote, tá bom? Estou falando só da gente não. Estou falando igreja. Igreja cristã, igreja evangélica. A grande massa, porque quando as pessoas falam dos evangélicos do Brasil, nós somos incluídos aí nessa turma toda. Então é esta igreja, que a sociedade que não é a igreja evangélica conta que nós somos, é o quadro que eu vou demonstrar aqui em algumas frases. Primeiro, a igreja prega o interesse e se desinteressa da pregação. Mas como assim? Espera lá. Simples. Ela prega o interesse, mas aquilo que a pregação bíblica verdadeiramente traz para ela, ela não quer. A igreja permite uma adoração onde Deus não é o centro. É isso que temos visto de norte a sul do nosso país. Deus não é o centro da adoração. O centro da adoração é o homem. Quando nós apresentamos um Deus que está pronto, e apenas pronto, para satisfazer a necessidade do homem. Deus deixou de ser o centro da adoração, do culto da igreja evangélica, da igreja cristã. A santidade está em risco. A igreja não tem tratado o pecado como pecado. A gente quase não pode mais falar de pecado. Não fala de pecado não. Ah, não vou mais na igreja não, pastor, só fala de pecado. Pecado é pecado, traz morte. Causa separação entre o homem e Deus. O salário do pecado é a morte. E quem diz, segundo a Bíblia, quem diz que não é pecado faz Deus de mentiroso. A igreja tem feito isso para manter os seus membros, custe o que custar. Pode vir, gente. Faz o que quiser aqui. Entra pelas portas. Precisa nem de ser membro, não. Fique à vontade. Aqui não temos proibições, não temos regras. O importante é todo mundo estar feliz diante de Deus, e Deus abençoando todo mundo. Isso está muito bacana. A igreja tem feito isso. Tem feito de tudo apenas para manter a casa cheia. A igreja crescente. Gente, nem tudo aquilo que cresce é bom. Câncer também cresce. Aliás, comunhão sem crescimento
é koinonite, é inchaço. O crescimento precisa ter comunhão. A igreja que cresce precisa ter tudo em comum. A igreja de Atos 2 que crescia tinha tudo em comum. A primeira marca daquela igreja era ter tudo em comum. A igreja contemporânea tem lutado para manter os seus membros, mas quantas vezes tem deixado perdido do lado de fora? Bom, se nós falamos da santidade em risco, da sociedade e da igreja, alguma coisa de bom deve estar em tudo isso. Mas espera lá, deixa eu continuar dividindo um pouquinho, fragmentando esses organismos, família, igreja. Vamos falar dos homens desses dias? Alguns homens, tá? Não são todos não, alguns procuram só juntar os tesouros aqui na terra. Dão um duro danado, se matam e matam por isso. Alguns homens criam seus próprios ídolos e se curvam diante deles. Vou dar um exemplo clássico disso, atual: as eleições. Tem muita gente prostrado diante de homens. Não serão solução. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós temos criado os nossos ídolos. Ora pintamos a cara de vermelho, ora pintamos a cara de verde e amarelo. E que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Alguns homens têm muita dificuldade com submissão e humildade. Submissão e humildade. Como é difícil. Alguns homens buscam o favor de Deus, mas não o Deus que derrama favor. Mas, como eu acredito em direitos iguais, eu vou falar das mulheres também. Algumas mulheres, desses dias, possuem vaidade à flor da pele, sensibilidade à flor da pele. Opa, desculpa. Acrescenta sensibilidade aí como algo ruim? Porque não é, dependendo de como se olha para a palavra. Mas eu quero ficar com sensualidade. Já viram o perigo que é fazer uma pesquisa na internet? Temos uma amiga, uma cidade onde pastoreamos, não vou falar senão eu entrego quem é. Foi fazer uma pesquisa uma vez trabalhando com um encontro de casais e falou assim: pastor, eu estou horrorizado. Fui pesquisar na internet, encontro de casais, o que eu vi foi absurdo. Falei: filha, não pesquisa isso na internet não. Eu às vezes converso com algumas meninas, jovens, no meio de seus namoros, seus relacionamentos. Eu tenho falado sempre uma frase, sempre usei uma frase: suba o preço. Se valorize. Comece pelas roupas com as quais você se veste. Você não precisa de se expor desse jeito. Algumas mulheres aderiram ao estilo alforria do poder. A gente se esquece que o poder corrompe grandemente. Então, como homem, algumas mulheres passaram a negociar os princípios da vida cristã. A cereja do bolo. Algumas mulheres ajudam a edificar as cidades, mas não os seus bares. Direitos iguais, vamos para os filhos.
Afinal, a santidade tem a ver com todos nós. Ela está em risco por causa de todos nós. De mim, de todos nós. Alguns filhos confundem direitos com vontade. Tem vontade, mas acha que tem direito. Eu tenho direito. Não, você não tem direito, tem vontade. Direito não. Direito não é esse. Quer conversar sobre direito? Vamos atrás dos advogados. Procura a Cláudia, eu saí para o direito. Mas isso é vontade. Alguns filhos fazem parte de uma geração, estão formando uma grande geração de cidadãos imaturos, bem informados. Sabem tudo de tudo, opinam de tudo e de todos, mas têm uma persona, uma personalidade rasa, não consegue se aprofundar em nada, não tem sonhos que lhes possam nortear na vida. Alguns filhos, e aqui talvez a culpa seja do resto inteiro, de homens, de mulheres, da igreja e da sociedade. Alguns filhos não possuem a Bíblia como fonte primária de vida. Nós precisamos de uma intervenção divina. Mas houve um tempo em Israel, para ser mais exato, por volta do ano 740 a.C., que Israel viveu um tempo assim. Quando nós lemos o texto de Isaías, nós percebemos algumas coisas que nos mostram isso. Isaías 1, versículo 2. Vai olhando aí, por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, logo no início. Isaías 1, 2. Nós temos um povo revoltado contra Deus. Isaías disse, segundo a palavra do Senhor: ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. O Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Versículo 3. Esse povo fazia o que queria. Pensa da história da liberdade. Tem cara de liberdade, mas não é liberdade. É liberalismo. Esse povo faz o que quer. E Deus diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Conhecimento na Bíblia é palavra que diz respeito à intimidade. Então esse povo não tem intimidade mais comigo. Esse povo não me conhece. Versículo 4. A conclusão, a que Deus diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. O que fizeram? Voltaram para trás. Versículo 5. É uma sociedade doente o Israel desses dias. Por quê? Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Esta é a realidade de Israel nos dias de Isaías. Mas ainda segue, versículo 7. Olha as consequências. A terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Se você leu aí o versículo 6, você vai ler que é sobre a ferida. Israel está completamente ferido. Esse versículo 6 é terrível de ler. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas,
umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Pense num indivíduo cheio de machucados, cheio de cascas. Se você arrancar a casca, sai aquilo tudo ali. É isso que Deus está falando que Israel está. Ah tá, mas vamos lá. Talvez o culto, porque Israel tem o templo. Mas no versículo 10 a 20, Deus disse que o culto é hipócrita. Ouvi a palavra do Senhor, vós os príncipes. Primeiro Deus fala como está o povo na sua vida social. Agora ele vai falar da vida religiosa desse povo. E o templo estava lá, em pleno funcionamento, gente. Não tinha sido destruído ainda não. Está funcionando. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto de holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim, a abominação e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Olha o versículo 16, Deus diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Versículos 18, 19 e 20, você tem o convite à graça. Mas vamos lá, gente, a coisa ainda piora, porque no capítulo 2, dos versículos 7 a 17, nós vamos ler, não vou ler tudo aqui, mas leia em casa. Leia em casa, Isaías capítulo 2, de 7 a 17, nós vamos ver lá. Você vai ver que os homens eram avarentos, altivos e idólatras. Capítulo 3, versículos 16 a 26, as mulheres vaidosas e extravagantes. Capítulo 4, versículo 1, as mulheres buscavam a independência. Gente, isso aqui é fantástico. Olha o capítulo 4, versículo 1. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmos do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Então somente queremos ser chamada pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. De onde nasceu isso? É do nosso tempo? Não. Não é. Mas no capítulo 4, versículos 2 a 6, Deus anuncia que haverá um tempo de intervenção. O tempo da intervenção divina. Eu quero compartilhar isso com vocês hoje. Eu quero ler com vocês estes versículos. E depois eu quero ler o versículo 12 do capítulo 13 de Hebreus. Então vamos ler Isaías 4, de 2 a 6, e vermos algumas coisas aqui sobre a intervenção divina, o que isso pode significar para nós, uma vez o que isso significou para Israel daqueles dias. Versículo 2: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e glória, e o fruto da terra, o orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião, e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia, e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia, para refúgio e esconderijo, contra a tempestade e a chuva. Ainda, Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Hebreus 13, 12. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Hebreus 13, versículo 12. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu
fora da porta. Senhor Deus, nós te damos graças por estarmos na tua casa, porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor já falou conosco nessa noite. Tu estás presente aqui. Amém. E é bom desfrutar da presença do Senhor, porque onde o Senhor está, há perdão, a transformação, a santificação, há do teu cuidado sobre as nossas vidas. É impossível estar na tua presença e não sermos impactados por tua presença. Obrigado por este lugar. Continue a falar um pouco mais ao nosso coração, nos ajudar com esse assunto que é vital para a vida da tua igreja, a santidade que o Senhor requer de nós. Obrigado, Senhor, em teu nome que oramos, Jesus. Amém. Percebam, irmãos e irmãs, tudo o que acontece, como está Israel, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, é uma situação extremamente complicada, ao mesmo tempo que é uma situação extremamente semelhante ao que nós vivemos. Quando eu comecei a descrever o quadro da nossa sociedade, falando da igreja, falando dos homens, das mulheres e dos filhos, na verdade, o quadro é tirado de dentro de Isaías, capítulo 1 até o capítulo 4. Basta olharmos a semelhança de como vivemos, dos riscos que corremos. E então, no meio disso daqui, pleno terror da sociedade, em pleno descaso para com Deus, Deus anuncia que um dia Israel passaria por um processo transformador, por uma mudança radical. Mas isso só aconteceria com a intervenção de Deus. Deus teria que fazer algo, porque Deus já tinha mandado profetas, Deus tinha dado a lei para esse povo, Deus fez esse povo caminhar 40 anos pelo deserto. Já há 700 anos esse povo tem uma história de rebeldia com Deus, de perdão, de cuidado de Deus, e novamente rebeldia, e afastamento de Deus, e do amor de Deus sendo derramado, promessas de Deus que norteavam a vida deste povo. Deus nunca abandonou esse povo, nunca deixou de amá-los. Mas chegou a uma situação tão terrível, tão catastrófica, que Deus precisa anunciar uma intervenção. E dessa vez não é uma intervenção como acontece em Êxodo, no capítulo 3, quando Deus percebe o sofrimento do povo, ouve o clamor do povo e diz para Moisés que por causa do sofrimento do povo resolveu descer e intervir na situação. Não é este o momento. Também não é semelhante ao momento de Babel, quando está aparentemente tudo bem, após o dilúvio. Mas eles se organizam como sociedade, pretendem construir uma torre, uma cidade, e Deus resolve intervir novamente. O homem não tem mais limite para o que eles quiserem fazer. Vamos descer. E Deus desce. Aqui não. Em Isaías, Deus anuncia a intervenção. Esse povo está perdido. Esse povo vai se dar muito mal. Esse povo vai se machucar mais uma vez. Esse povo vai sofrer, a terra deles vai sofrer. A grande bênção de Israel era a produtividade da terra. A terra como terreno fértil, colheita, festas da colheita. Isso é marca da provisão de Deus, do cuidado de Deus, da bênção de Deus. Está tudo de mal a pior, embora não tivesse guerra. Israel não vive aqui um tempo de guerra, mas não estão bem. Quando eu olho para este texto, eu aprendo e compartilho com você que, em primeiro lugar, o tempo da intervenção divina traz a expectativa de uma renovação. A informação que a gente tem logo no início é que o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra. Agora nós não estamos falando de colheita roubada, queimada, destruída.
Nós estamos falando do fruto da terra, que ao invés da vergonha que aconteceu até aqui, que ao invés do opróbrio que esse povo vive, que apesar de um tempo em que o povo acreditava que estava bem, está tudo bem, apesar disso, Deus diz que esse tempo será um tempo no qual vocês vão se orgulhar da terra de vocês. Deus vai mudar isso. E há aqui então uma expectativa. Para quem vive com uma terra destruída, não tão produtiva, Deus anuncia que isso vai mudar. A renovação, a transformação. E a Bíblia é um livro repleto de exemplos de transformação. Deus é muito bom com isso. Aliás, Deus é excelente em tudo, perfeito em tudo. Mas foi Deus que transformou um senhor gago num líder que discutia com reis. Foi Deus que transformou o entregador de queijo de uma família no rei mais importante de Israel. Foi Deus que transformou o dia da morte de Sansão no grande dia da sua história. A história da Bíblia é uma história de transformações. Pode ser que a minha e a sua história sejam histórias de transformações também. Talvez Deus tenha transformado algo na sua vida. Talvez Deus tenha transformado a sua vida. A despeito da situação que possa você ter enfrentado ou não. Mas o fato é que Deus trabalha sempre na transformação do seu próprio reino. E através disso vai transformando as nossas vidas. Esse povo precisava voltar a acreditar no cuidado importante de Deus. É assim que nós vemos essa primeira parte do texto. Naquele dia. E aqui a expressão dia poderia ser traduzido como naqueles tempos. Ou seja, é uma promessa. É algo que tem que fazer com que esse povo pudesse olhar para frente novamente. Olhar para Deus de uma vez por todas. Queridos, vamos falar a verdade. Nós vivemos numa época em que nós estamos precisando, carecendo de uma intervenção divina. Quantas vezes nós não falamos isso? Só Deus. Só Deus. Há promessas na Bíblia, que nos leva a crer que só Deus. E nós precisamos voltar a crer nisso. A buscar nessas promessas, a promessa de Jesus de que estaria conosco, de que estaria com a igreja, de que se faria presente nas nossas vidas. A promessa de um Deus que não nos abandona. Um Deus para o qual nós podemos olhar para Ele. Sempre buscá-lo acima da adversidade, dos problemas, das dificuldades. E mesmo nos problemas e nas dificuldades. Olhar para Ele. Eu e algumas irmãs tivemos agora há pouco, antes de vir para a igreja, o privilégio de fazermos uma visita. Uma pessoa enferma. Psicologicamente, depressão. E algumas vezes o esposo falava o seguinte com ela: você acredita em Deus? Ela permanecia em silêncio. Você acredita em Deus? E ela em silêncio. Eu olhei e falava: Senhor, o que dizer? E a única coisa que eu consegui nessa hora foi dizer: minha querida, alguns momentos da nossa vida nós fraquejamos a tal ponto de não percebermos a presença de Deus e a desacreditar no que Deus pode fazer. Mas eu queria que você soubesse que mesmo quando a gente não acredita em Deus, Ele está ali. É um povo que se revolta contra o Senhor, que faz o que quer, que anda longe de Deus. Mas é um povo que precisava voltar a acreditar nessa transformação. Foi a intervenção divina
na história da igreja, que com certeza mexeu com a vida de Lutero, Calvino, Zwinglio, com alguns movimentos, eu anotei aqui alguns deles: puritanismo inglês, o Destino Manifesto, os grandes avivamentos, o movimento missionário, ações de Deus, quando Deus surpreendeu por sua graça pessoas, homens e mulheres, a mudar a nossa história. Ai, como a gente precisa, quantas vezes, da intervenção de Deus. Eu tenho uma experiência, creio que eu nunca tenha contado aqui, nem para ninguém, aqui na região. Mas quando eu era seminarista, no primeiro ano de seminário na cidade de Campinas, eu e Eliane estávamos numa igreja, num bairro chamado Santa Mônica, e trabalhávamos ali com a juventude da igreja. E o reverendo Sebastião Goeiro era o pastor dessa igreja. Um excelente missionário, pregador, ousado, evangelista, como poucos que eu conheci até hoje. Fazia apelo em tudo quanto é oração que ele fazia na igreja, era divertidíssimo. Mandava ele orar pelos aniversariantes, ele ia lá para frente e falava: se alguém aceitou Jesus hoje aqui, queria chamar você para você entregar sua vida para Jesus. E um dia ele me perguntou, ele cismou que eu era seminarista de Goiás. Todas as vezes que nós chegávamos de férias, ele perguntava: então, seminaristas, nosso casal de seminaristas chegou, como está Goiás? E nós dizíamos: não faço a mínima ideia. Não sei nem para onde fica, reverendo. Ele disse: Giovanni, você sabe por que eu faço apelo todos os dias? O que você acha disso? Eu acho esquisito, né? Confesso para o senhor que eu não sei por quê. Mas me explica, talvez eu sou um seminarista, eu estou aprendendo. Ele disse: simples. Eu faço tudo, todos os apelos. Porque se eu precisar, no dia que eu achar que eu tenho que fazer apelo porque foi bom o sermão, eu estou achando que esse negócio está sob o meu controle. Então, como não está sob o meu controle, eu faço todos os dias. Aí Deus faz do jeito dele. Falei: toma. Mas a experiência que eu quero contar com o reverendo Sebastião tem a ver com a morte do reverendo Sebastião. O reverendo Sebastião era também mestre de obras, estávamos reformando a igreja, ele estava trabalhando, entijolando a parede da igreja lá, sentiu mal, uma dor no peito, foi para o hospital, internado, faleceu. E foi uma tristeza grande. A igreja entrou em desespero, muito querido. No domingo seguinte, que já me ouviram falar sobre o Enneagrama, tipo 3, foco na imagem. Falei: tranquilo, prepara um sermão bacana, já está preparado, redondinho, certinho, vou lá, Deus vai abençoar e ok, estou pronto para esse negócio, era a oportunidade que eu queria. E fui. Me lembro do lugar onde estávamos, a igreja estava em obra, estávamos no salão social da igreja. Quando eu cheguei lá na frente, quando eu abri a Bíblia para pregar, que eu olhei para a frente da igreja, não tinha em nenhum daqueles bancos alguém que não estivesse chorando. A igreja inteira chorando. Hoje, se fosse hoje, chegaria lá na frente, diria: gente, não tem que pregar. Hoje é dia da gente chorar. Vamos chorar. Porque tombou um príncipe em Israel. Mas eu olhei para a igreja aquela hora e a minha oração foi: Senhor, se o Senhor não intervir aqui, nada do que eu falar, nem depois de 4 anos ou 20 anos de ministério, nada do que eu falar pode trazer consolo para esta igreja. A única coisa que pode trazer uma transformação no coração deste povo aqui é a tua intervenção.
Essa era a minha expectativa naquela hora. E foi a grande lição da minha vida. Só a intervenção divina pode trazer transformação. Só uma intervenção divina pode fazer a nossa expectativa ser renovada. Nós precisamos acreditar que Deus possa fazer isso na nossa nação, na nossa igreja, no nosso país, na nossa casa, na nossa vida. Segundo lugar, o tempo da intervenção divina, logicamente, é um tempo de santificação. Olha aí o que diz o versículo 4. Vamos ler juntos? Quando é que o tempo, então, que essa intervenção divina vai acontecer? Diz o versículo 4, quando? Podemos juntos? Quando o Senhor... Bom, gente, capítulo 4 de Isaías, versículo 4. Todos juntos, senão a turma que está assistindo pela internet não vai ouvir. Vamos lá? Quando o Senhor lavar a imundícia e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. O que está dizendo o profeta aqui, segundo a palavra do Senhor? Que esse tempo da intervenção divina vai trazer a santificação. Mas a santificação do qual esse povo precisa não vai vir pelos rituais que ele conhece, não vai vir pelas práticas religiosas, não vai vir pelo cumprimento das festas que esse povo fazia muito bem, não vai vir simplesmente pela oferta, pelos sacrifícios que traziam ao templo. Essa santificação qual esse povo precisava para ser de novo um povo santo como deveria ser, só aconteceria quando o Senhor passasse no meio desse povo com seu espírito purificador, como fogo chamejante, e limpar esse povo da sua imundícia. A santificação não é produzida por nós. A santificação é obra do Espírito em nós. O que nós devemos, o que vai aparecer em nós são os frutos de santificação. Cabe aqui um momento de clamor ao Senhor sobre santidade. A santidade deve ser pauta das nossas orações. Deus me faça santo a cada dia. Deus me santifique a cada dia, nas minhas ações, nas minhas palavras. Ser santo porque Deus é santo. Olha o que alguns autores disseram sobre a santidade de Deus. Salmo 22, versículo 3 diz assim: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O Salmo 99, versículo 3 diz: celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Salmo 99, versículo 9 diz: exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Ainda Isaías 5,16 diz: mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o santo, é santificado em justiça. E ainda, mesmo Isaías, capítulo 6, versículo 3 diz: e clamavam uns para com os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a glória está cheia da sua terra. A santidade é a ordem, porque Deus é santo. Alguns autores bíblicos ao longo, comentaristas da igreja, falaram da santidade. J.I. Parker disse o seguinte: a santificação é um processo educacional planejado e programado por Deus com o propósito de nos refinar, purificar, animar, firmar e amadurecer. Por meio dele, ou seja, do processo de santificação, Deus nos leva progressivamente à forma moral e espiritual que Ele quer que alcancemos. Santidade é um processo de Deus em nós. Essa é a afirmação fundamental. E ainda Hebreus diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ainda, o que Deus quer? Sejamos santos? Além do que a Bíblia nos diz,
Você que é presbiteriano, membro de uma igreja reformada, se conhece a Confissão de Fé de Westminster, que é a expressão da nossa fé, nos diz o seguinte: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criados nele um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu Espírito que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído, as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em meio dessa mensagem anunciada pelo profeta de Deus, a declaração de que Deus tornaria esse povo santo, como esse povo deveria ser. Um povo que seria lavado. Aqui tem uma lição em Isaías 4, de 2 a 6. Aqui tem um processo de julgamento. O fogo também, na Bíblia, fala sobre julgamento. Esse processo de purificação. O queimor do Senhor. Deus vai passar com fogo. Tem juízo no meio disso. A santificação, esse tempo da intervenção divina, ela vem também quando Deus passar e fazer o que precisa ser feito. Tem juízo em meio a isso. O tempo da intervenção divina é um tempo de renovação, mas é um tempo de santificação. E ainda, este tempo de intervenção do Senhor, olha o que diz o versículo 5: criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Israel, quando ouve essa expressão, Israel se lembra do Êxodo, quando Deus guiava esse povo durante o dia e durante a noite. Essa expressão, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, Deus vai fazer isso de novo no meio de vocês. Qual é a lição a ser aprendida? Que esse tempo da intervenção divina é um tempo de proteção, de cuidado divino, da presença divina. Em meio aos perigos, em meio aos inimigos que surgiriam, o que Deus está dizendo? No tempo da intervenção divina, lembrem-se disso. Lembrem-se de um tempo bom. Lembrem-se de um tempo que vocês sentiam-se protegidos pelo Senhor. Um tempo em que Deus estava com vocês, quando vocês podiam dizer entre todos os povos, no meio dos outros povos: o Senhor está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio, tem andado conosco, tem nos guiado, tem nos libertado, nos livrado dos inimigos. Deus está assim com a gente. Esse povo falava isso com toda certeza. Esse povo podia e precisava crer nisso mais uma vez. Presença de Deus, cuidado de Deus, proteção de Deus, habitação de Deus no meio do seu povo. E ainda o que isso significa? Isso significa que esse povo estaria perto de Deus novamente. O tempo dessa intervenção divina, essa proteção divina, traz também para eles o restabelecimento da comunhão perdida de um povo que optou por andar longe de Deus. Ok, mas o que a gente faz com Hebreus então? Hebreus vai nos mostrar que Cristo é o ápice da intervenção divina. Cristo veio trazer transformação, renovação. Cristo é o verdadeiro homem santo, o protótipo, o modelo de santidade. Cristo é o Deus encarnado, é o Deus entre nós, é a presença, o Deus presente, o Deus que protege. E se você quiser dar uma olhada depois neste texto, os versículos 7 a 17, você vai ver como isso é central no texto. Se você quiser olhar lá de uma vez, só para você lembrar em casa, no versículo 7, lá deste capítulo 13, você vai ver essa expressão dos guias. Lembrai-vos dos vossos guias. No finalzinho do texto, nós vemos obediência aos vossos guias. Depois, você vai ver no versículo 8, sobre Jesus Cristo, e Ele é Deus. Versículo 16, fala sobre Deus. O versículo 9,
Nós vemos corações firmados na graça, assim como no versículo 15, lábios que confessam o seu nome. Versículo 10, o que nós não temos, ou melhor, o que temos. E no versículo 14, o que nós não temos. Está aí, Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 11, vemos uma expressão do que acontece fora do acampamento, e no versículo 13, o que nós precisamos fazer fora do arraial. O centro do texto é o versículo 12 que nós lemos. O texto aponta para o que Jesus e somente Ele poderia fazer. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. A Epístola aos Hebreus nos diz que o que Cristo fez foi para nos tornar santos. E se a gente pegar essa parte, olhar isso, olhar para a Bíblia, para o Epístola aos Hebreus dessa forma, vai cair um monte de teorias fora disso daqui, do que Cristo veio fazer. Segundo Hebreus, Cristo morreu para que nós pudéssemos ser santos, para que pudéssemos nos reaproximar de Deus, para que pudéssemos ter acesso a Deus. A única forma de sermos santificados todos os dias é próximos a Deus. Cristo veio para isto. Ele é o fator preponderante, essencial, fundamental da nossa santidade. Queridos, quem é Jesus para mim e para você? Queridos, o que é a santidade para mim e para você? Ela é só um assunto? Ela é só um princípio doutrinário para a gente discutir? Ela é só um assunto pesado para ser falado num sermão de domingo à noite? O que é a santidade em nossas vidas? Nós vivemos uma época de uma necessidade real, de uma intervenção de Deus, para que haja um retorno para Deus. Voltar para Deus. Voltar para Deus. Voltar para Deus. Voltar para Deus. Eu não estou dizendo aqui de estar na igreja ou não, queridos. Vai além disso. Estar na igreja, vir à igreja, é como surge em nós, como se manifesta em nós. Esse é o nosso compromisso com Deus. Mas o estar com Deus é diário. Por isso a santidade, ela é diária. Precisa ser buscada diariamente. É nesses dias que nós precisamos anunciar que só há segurança em Jesus. Mas só há segurança no senhorio de Jesus. Quando nós temos Ele como Senhor das nossas vidas. Quantas vezes a gente se frustra com os nossos sonhos, com os nossos projetos, com os nossos empreendimentos. Nos frustramos nós mesmos. Às vezes vivemos as sensações, as experiências de que nada dá certo, de que todas as tentativas elas caem por terra, e às vezes carregamos um peso, uma culpa de sermos pessoas que não conseguem avançar para lugar nenhum. Talvez o que nós precisamos repensar é no princípio elementar, fundamental da nossa existência. Deus nos chamou, em primeiro lugar, para a santidade. Mas Deus nos chamou em primeiro lugar, e antes disso, para um relacionamento de profunda intimidade com Ele. Deus quer se relacionar com você, ser íntimo de você, ser íntimo da sua história, e não ser apenas um Deus a ser elogiado, adorado. Não apenas isso, mas ser um Deus de tamanha importância que as nossas ações e expressões sejam expressões de lábios que confessam o seu nome. No texto que eu li no sermão anterior, que é um texto de Levítico, que fala sobre animais impuros e puros,
Deus diz para o seu povo: foi eu que tirei da terra do Egito e levei vocês para a terra boa e dei essas leis de santidade. Sabe para quê? Porque eu quero ser o seu Deus. Tudo aquilo que Deus faz, toda a legislação de Israel, Deus deu para o seu povo, porque Ele queria ser o Deus deste povo. Então, somente isso. Está na hora de alguns de nós, como aqueles alguns do início do sermão, pararmos de dar cabeçada por aí e nos curvarmos diante de Deus. Dizer: Senhor, dirija a minha vida, dirija o meu lar, a minha família, a minha história, os meus negócios, os meus empreendimentos, os meus relacionamentos. Quanta gente anda afastada de Deus, se diz afastada de Deus. Como assim, se Deus está presente em tanto lugar, em todos os lugares? Nós precisamos entender que só há cura para a alma numa vida centrada em Deus.